Batalha Espiritual na Evangelização, parte 3. Você está sempre em confronto com as trevas, mesmo sem perceber. Há uma batalha no mundo invisível, você sabia disso? E essa batalha tem vários níveis. Assim, há vários níveis nessa batalha que nós podemos comentar aqui, como já temos passado nas lições anteriores. Você vai entender isso e vai praticar, vai mudar a sua maneira de orar pelas pessoas na evangelização. Pessoas que você quer alcançar para Jesus e que elas, com certeza, vão agora ser impactadas com a luz. Então você precisa primeiro passar por uma barreira muito grande, uma barreira de trevas, e para isso existe uma batalha espiritual. Nós já falamos sobre isso aqui nos capítulos anteriores, lembra disso? Tá? E a batalha espiritual acontece nas regiões celestiais, que são várias regiões celestes, são várias. Mas há outras regiões, inclusive uma delas onde os demônios transitam, onde os anjos transitam, e ali é uma grande batalha que acontece o tempo todo por mim e por você. Só relembrando aqui, nós já estávamos falando sobre 3 níveis de batalha espiritual. Lembra disso? Então, temos aqui a guerra espiritual em nível de solo, guerra espiritual em nível de ocultismo, guerra espiritual em nível estratégico. Vamos só relembrar, né? O primeiro nível, que é o nível de solo, é o aspecto mais comum da guerra espiritual. Trata-se da expulsão de demônios, quer dizer, pessoas ficam possessas porque elas permitiram esses demônios possuí-las. E você vai agora ter que fazer uma libertação, você vai ter que expulsar esses demônios. Será que você tem autoridade para isso? Sim ou não? Tem sim, se você é servo do Senhor Jesus Cristo, não importa se você tem 1 mês de fé, 2 meses, ou que seja um dia, você é de Jesus Cristo, então você já tem autoridade, porque todo aquele que é de Jesus tem autoridade no nome de Jesus, e ele deixou bem claro aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno, nada lhes fará dano. Ora, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aqui no caso, Jesus está falando de uma linguagem figurada, tá? E serpentes, escorpiões, porque tratam-se de demônios rasteiros, demônios do solo, demônios que ficam escondidos, e você não encontra escorpião por aí passeando na sua casa, ele está sempre escondido. Serpente não vai ficar por aí também, ela está sempre escondida, camuflada. Além de ser rasteiros, são camuflados, mas são venenosos, são perigosos. Ele está falando de demônios assim também, camuflados, rasteiros. Aí ele falou, você vai pisar. Significa uma autoridade maior. Quem pisa na cabeça da serpente é porque é maior que a serpente, é mais poderoso que a serpente, é maior que o escorpião, mais poderoso que o escorpião. Você, então, em nome de Jesus, é maior, é mais poderoso, tá? Porque, na verdade, maior é aquele que está em você, que é Jesus. Mas ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E, então, o evangelismo eficaz sempre será acompanhado desse nível de confronto. Em Marcos 16, versículos 15 a 17, Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Quer dizer, você vai pregar o evangelho e os que crerem verão sinais extraordinários. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e farão outros sinais também poderosos, maravilhosos, que Jesus menciona nesse texto. Mas o primeiro que ele fala é sobre a expulsão de demônios. No meu nome vocês expulsarão demônios. Então, se prepare, porque na guerra espiritual muitos demônios vão se manifestar. Alguns se manifestam de maneira bem explícita, outros ficam meio ocultos, mas de qualquer forma você vai lutar contra eles, mesmo que esteja oculto na mente das pessoas, você vai ter que batalhar contra esses demônios para poder, então, conquistar aquela vida para o Senhor Jesus. Amém? Bom, nós vamos ver então que, recapitulando, outro nível, o nível de ocultismo. Nesse nível, os poderes demoníacos agem através de seus aliados humanos, tais como médiuns espíritas, atua na maçonaria, atua através dos feiticeiros, dos bruxos, adivinhos, mestres cósmicos da nova era, etc. É uma lista muito grande. Estão aqui apenas alguns exemplos de pessoas que buscam poderes do ocultismo. Às vezes, alguns conscientemente já o buscam para fazer o mal, alguns até pensando fazer o bem, buscando espíritos de luz, uma energia positiva, mas quando você entra em contato com as trevas através do ocultismo, sempre há demônios
manifestados ali, atuando ali. Você não pode, por exemplo, consultar os mortos, porque os mortos não podem falar, mas demônios vão falar, são espíritos familiares, eles vão lembrar você de coisas. Falaram, olha, meu avô que morreu, ele tinha realmente uma calça vermelha. Ai, minha avó gostava muito de laranja. Ele vai falar essas coisas porque ele estava lá. Os demônios transitavam por ali. Algumas coisas eles sabem, vão falar e vão falar, então só pode ser meu avô, pode ser minha avó, meu tio, meu pai. A Bíblia chama-se espíritos familiares, porque eles transitam no meio das famílias e captam informações para depois enganar as pessoas. Mas essa mediunidade, esse contato com as trevas faz parte de um nível de ocultismo, onde acontece uma grande batalha espiritual, porque essas pessoas ficam presas ali. E para serem libertadas desse cativeiro é necessário uma guerra, uma batalha. E você precisa de armas espirituais para libertar essas pessoas, tá? Você pode libertar sim, mas precisa de armas espirituais poderosas. Um exército só pode vencer um outro exército se for mais forte. Um guerreiro só pode vencer um outro guerreiro se for mais forte. E a Bíblia diz que quem domina essas pessoas, Jesus disse que ele é um valente. Então, são um valente no sentido de ser poderoso, mas nós temos em Jesus o mais valente. E quando vem o mais valente, amarra o valente. E depois pode saquear os seus bens, significa recuperar o que ele tinha roubado, vidas preciosas que estava enganando, escravizando. Você vai saquear esses bens, tirar de volta e trazer e entregar ao seu verdadeiro dono, proprietário e Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Então acontece uma batalha, tá? Mas vamos lá, nível estratégico. Esse é o terceiro nível do qual vamos falar hoje. Preste bem atenção. São principados e potestades do mal que atuam em determinadas instituições, lugares, territórios. Eles trabalham em setores corporativos, em sociedades ocultas, às vezes sociedades abertas, sociedades políticas. Eles trabalham de várias maneiras para dominar pessoas, famílias, comunidades, cidades, regiões inteiras e até nações. Olha só, hoje já vemos principados dominando continentes, onde os blocos começam a se alinhar, os blocos de países, você começa a principados que vão tomando conta desses blocos de continentes, preparando aí o caminho do anticristo que já está chegando para dominar todo o planeta, nessa última fase da história da humanidade antes da volta de Jesus. Mas temos que entender que são poderes de altíssimo nível. Paulo disse, então, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados refere-se a príncipes, autoridades dentro de uma hierarquia demoníaca, tá? Então, principados, potestades são poderes, hostes espirituais da maldade, hostes são exércitos, são grupos organizados. O exército das trevas está bem organizado para prender as pessoas, cativá-las e dominá-las e levá-las para as trevas eternas, que é o destino desses demônios. Mas Deus quer libertá-la. Deus não quer que ninguém se perca, em nome de Jesus. Vamos citar alguns exemplos de guerra espiritual em nível estratégico. Primeiro exemplo aqui, vamos falar do livro de Daniel. Interessante, Daniel, nesse capítulo 10, mostra que ele estava orando e ele estava a resposta de Deus. Ele ficou orando ali vários dias e a resposta não chegava. Até que passou um tempo, chegou um anjo e falou com ele e falou, Daniel, eu vim aqui por causa das suas palavras, mas o anjo também disse algo impressionante, disse assim, olha, eu encontrei no meio do caminho um bloqueio muito grande. Então ele fala do príncipe do reino da Pérsia, o qual era o principado do mal que dominava aquele reino. Esse principado tinha influência sobre o rei da Pérsia e também impedia as orações dos santos. Ele estava impedindo a oração dos santos, a resposta a chegar. Ele dominava os governantes, ele dominava os dominadores, então ele que tinha o controle espiritual, porque na verdade aqui tudo que você vê no material, tudo que você vê aqui no físico é dominado pelo espiritual. Tudo que acontece no visível é dominado pelo invisível, influenciado pelo invisível, ou pelo bem ou pelo mal. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O que ele quer dizer? Jaz, né? É como se estivesse morto, adormecido.
incapaz, inativo, passivo, o maligno domina, porque tem tudo no seu controle. Então, há vários tipos de domínios aqui, há uma revelação interessante. Havia um príncipe que dominava o reino maior daquele tempo, que era o reino da Pérsia, tinha destituído o reino da Babilônia, que foi o maior de todos, mas agora estava a Pérsia. E Daniel vivia esse momento no reino da Pérsia. E esse príncipe do reino da Pérsia impediu que as orações de Daniel chegassem, ou pelo menos impediu temporariamente. Até que chegou o anjo e explicou para ele o que estava acontecendo, né? O anjo disse assim, olha só, né? Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta delas. Olha, desde o primeiro dia, o anjo já tinha saído com a resposta. E por que atrasou tanto? Por que atrasou, minha gente? Você já pensou que muitas vezes você precisa de algo de Deus e algo demora? Às vezes é por causa do tempo de Deus. Mas será que sempre é só por causa do tempo de Deus? Muitas vezes há impedimentos que bloqueiam, às vezes até bloqueiam definitivamente, se depende de se você consegue, se você interagir nessa guerra. Quando Daniel continuou orando, 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 e a sua oração abastece os anjos, dá força para os anjos. Se você desiste, o anjo também não pode continuar. Você precisa perseverar em oração. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, dará ordens aos seus anjos, mas ele vai dar ordem se você perseverar em oração. Daniel perseverou, e o anjo então continuou explicando para ele o que tinha acontecido. Ele falou assim, olha, eu estava nessa grande batalha, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Olha, 21 dias Daniel orando, que estava até jejuando. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Está na Bíblia, gente. Não é historinha, não. O anjo vinha com a resposta para Daniel, aí veio um grande guerreiro, que ele veio e ajudou e conseguiu furar esse bloqueio, e aí o anjo passou com a resposta ao Daniel. Veja que o Miguel não veio trazer a resposta, foi aquele anjo mesmo que estava já com a mensagem pronta. Ele só precisava de um parceiro de guerra, assim, para poder vencer aquele bloqueio. Estão entendendo, meus irmãos? Mas o anjo depois, no final da conversa, disse para ele algo também, que soa um pouquinho estranho para todos nós. Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então ele está dizendo, olha, eu tenho outro problema, ainda vou voltar, e além do príncipe da Pérsia, vai aparecer um outro ainda, o príncipe da Grécia. É interessante que nessas alturas da história, a Grécia ainda não dominava militarmente. Então aqui o anjo até praticamente profetiza, assim, olha, o próximo domínio militar vai ser da Grécia, inclusive o príncipe da Grécia já está nos ares, né? E ele vai derrubar o príncipe da Pérsia, e ele que vai dominar, e a partir daí a Grécia passa a dominar. Tá? Você lembra lá do Alexandre o Grande, né? Então, na verdade, não era só que ele era o grande, não, tinha um grande demônio, mais poderoso. Há uma guerra constante de domínio também nas regiões celestiais, demônios querendo dominar pessoas, comunidades, vidas, famílias, cidades, regiões, países, nações, etc. Eles guerram entre si, aquele que ganha a batalha passa a dominar. Tá? Então, essa é uma batalha interessante, que a gente às vezes não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Hoje, na geopolítica, quando você estuda as questões da comunidade europeia, a questão da Rússia, da Ucrânia, e questões ligadas à China, aos Estados Unidos, enfim, ao próprio Brasil, o que está acontecendo, gente? Está acontecendo muitas coisas nos ares. A igreja pode interferir. Daniel interferiu, por causa da oração dele, lá no céu houve mudanças ali, o próprio príncipe da Pérsia foi removido, foi deslocado, depois o da Grécia tentou impedir, mas o Miguel estava lá também. Então, quando você ora, acontece uma grande batalha nos céus. Imagina então para você resgatar uma vida. Você fala, eu fui lá, falei de Jesus, por que a pessoa não quis aceitar? É uma batalha, meu irmão. A batalha no reino invisível, prendendo a mente dele, travando o coração dele. Você vai ter que vencer isso com guerras espirituais. Tá? Então nós temos que entender isso para termos sucesso nessa batalha espiritual na evangelização.
No Novo Testamento temos alguns exemplos de espíritos territoriais. Nós já citamos aqui o caso do endemoniado gadareno que foi liberto por Jesus, né, ali foi uma batalha muito grande em nível de solo, vamos dizer assim, com aqueles demônios que prendiam aquele moço, que era tido por louco, né? Ele era acorrentado, mas quebrava as correntes, ele vivia nu nos cemitérios, era violento, ninguém podia passar perto dele. E Jesus chegou ali e libertou aqueles demônios. Só que não era apenas um demônio, era uma legião, lembra disso? E Jesus repreendeu essa legião e não podia ficar nesse moço. Uma legião significa milhares de demônios. Então, os demônios rogaram a Jesus, olha só, rogaram a Jesus que não enviasse para fora daquele lugar. Nós precisamos ficar aqui nesse lugar. Mas Jesus entendeu também que eles tinham legalidade ali. As pessoas queriam, através das suas oferendas, dos seus pecados, das suas práticas, esses demônios ali. Quando as pessoas querem demônios, Jesus permite que eles fiquem ali. Então, os próprios demônios sugeriram: olha, manda a gente para aqueles porcos ali. Tinha uma manada de porcos, e Jesus enviou eles para lá. Os porcos não ficaram endemoniados, se precipitaram lá no mar, morreram afogados, eram mais de 2.000 porcos. Os porcos morreram, mas os demônios não morreram, o demônio morre afogado, eles ficaram naquela região. Quantos milhares de demônios ainda permitindo ali gente se drogando, prostituindo, muita violência, mas Jesus agora tinha um agente especial ali, que era aquele gadareno que fora endemoniado, mas estava agora liberto. Jesus estabelece como evangelista naquele lugar, e a Bíblia diz que a luz agora está prevalecendo contra as trevas. E a partir dali começa uma obra grande, mas temos que entender que ainda aquele território tinha que ser conquistado de uma maneira maior, expandindo o reino naquele lugar. Por isso Jesus nem permite que esse gadareno o acompanhe, porque ele queria ir com Jesus. Entrou no barco, Jesus quer que você. Não, você vai ficar aqui. Você vai e conta aos seus, e conta aos seus amigos, vai e conta as maravilhas que Deus fez, como Deus teve misericórdia de você. Espalhe a mensagem da libertação, espalhe a mensagem do Evangelho. E ele saiu pregando e foi maravilhoso. Quando Jesus voltou lá, muito tempo depois, o terreno estava preparado. E aí a palavra de Deus fluiu mais livremente. Amém? A primeira vez, Jesus foi até expulso de lá. Os gadarenos pediram Jesus ir embora. Jesus, vai embora daqui, retira-te daqui, você matou nossos porcos. E ficaram assustados, mas quando Jesus voltou depois outros voltaram ali, encontraram o terreno mais preparado para o evangelho. Então, há uma batalha muito grande acontecendo. E você agora vai caminhando com a gente aqui, junto com o apóstolo Paulo, e vamos chegar à cidade de Éfeso, na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Quando Paulo chegou ali, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Os enfermos eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Atos 19, 11 e 12. Começou a haver uma grande libertação. Havia muita gente endemoniada, muita gente endemoniada. Quando você chega num lugar, nem todos os demônios se manifestam, mas tem muita gente ali possessa, ou tem gente influenciada, escravizada. Só o evangelho liberta. Só o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Fala do evangelho e aí as trevas vão caindo, as muralhas vão caindo, até essa pessoa se render a Jesus. Mas a guerra lá em Éfeso não parou por aí, porque muitos desses demoniados praticavam ocultismo. Então começa agora outro nível de batalha, nível de ocultismo. Diz assim que então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Eles entenderam que aquelas coisas que eles praticavam do ocultismo eram coisas más. Aquilo ali era brecha para demônios, porta de entrada de demônios, práticas malignas, prática das trevas. Por isso que eles viviam oprimidos. Quando eles foram libertos daqueles demônios, entenderam que havia coisas ligadas, livros, né, objetos, estátuas, imagens ligadas a esses demônios. Tinha que desfazer deles. E aqueles livros eram livros caríssimos. Hoje você compra um livro por R$ 50, R$ 100, $50, $10. Aquele tempo era muito caro, eram pergaminhos, eram manuscritos. Eles trouxeram todos esses livros. Todos. Sabe o que aconteceu? Foram fazer a conta, o total ali do valor estimado dos livros chegou a 50.000 moedas de prata.
Alguém vai falar: "Nossa, que desperdício, quanto dinheiro, se vendesse esse livro aí, podia financiar a obra missionária". Não, mas esse dinheiro não serve, é para queimar mesmo. Tem roupa que você tem que queimar, são roupas de cerimônias marinas, objeto tem que jogar fora. Olha, não, isso não serve, viu, gente? Não serve. Agora você tem que destruir mesmo. Eles destruíram. E aí começam a cair o poder do ocultismo naquele lugar. Então, esse é o segundo nível de batalha. A partir desse segundo nível, vai para um outro nível ainda. Por quê? Aquele lugar era um centro de turismo religioso, vamos dizer, um centro religioso. Havia um templo famoso ali, o templo de Diana, a Diana dos Efésios, né? Também o outro nome grego dela é Ártemis. E quando Paulo começou a fazer essa guerra espiritual a nível de solo, de ocultismo, o reino da Diana, né, e o principado que dominava aquela região foi atingido. Aí, quando foi atingido, lógico, começa a acontecer um desgaste muito grande no reino das trevas. Então, já estava agora Paulo na guerra espiritual a nível estratégico. Já estava lutando agora com o principado, não apenas com os demônios mais baixos que davam as pessoas, mas com aqueles que dominavam esses demônios, os que estavam acima deles, que comandavam esses demônios. E quando nas regiões celestiais essas potestades malignas começam a perder o domínio, as vendas das imagens de prata do templo de Diana despencaram. Até porque as pessoas ali, para adorar essa Diana, para fazer oferendas a Diana, então ali tinha todo um comércio de objetos pequenos de prata, tipo moeda, broches, etc. Parece um souvenir religioso, mas aquilo tinha um significado espiritual. As pessoas pensavam que aquilo era sagrado, que aquilo tinha poder, e compravam. E havia todo um comércio, como tem hoje. Hoje o comércio da fé é violento em todas as religiões, né? Até no meio evangélico, infelizmente, até o comércio da fé, explorando a fé das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então você deve entregar o seu coração a Jesus, viver pela graça de Deus, mas não confiar em objetos. Tem gente oferecendo objeto para sua casa ficar mais limpa de demônios, ter mais energia, ter mais bênção, objeto sagrado, bíblico, usando termos bíblicos para você colocar no seu carro, no seu documento, para proteção. Gente, isso é idolatria, isso é feitiçaria, mesmo que seja de procedência aparentemente evangélica. Vamos voltar aqui à história. Quando você mexe no bolso das pessoas, elas ficam revoltadas, não é verdade? Ninguém gosta de perder seu lucro. Então, os fabricantes ficaram revoltados e provocaram um grande tumulto na cidade contra Paulo, levantaram o povo contra eles. Olha, eles vieram aqui para acabar com a poderosa e magnífica Diana. Eles estão contra nós. Nossa cidade vai à falência, as pessoas não virão mais aqui, porque ali vinham pessoas do mundo inteiro, como muitas cidades hoje vão aquelas romarias, aquelas excursões religiosas, a várias cidades do mundo, você sabe, não vou citar o nome aqui por questão de ética, mas que vão para lá para pagar promessa, e para buscar bênçãos, cumprir votos religiosos. Os hotéis vão ficar vazios, os restaurantes também, não estão conseguindo vender muita coisa aqui, nossas vendas caíram, e tudo por culpa dos cristãos. Eles estão acabando com a Diana, a nossa poderosa, magnífica, extraordinária Diana dos Efésios. E o povo ficou revoltado, porque muita gente não era cristão ali, e ficou revoltado, e começou aquela barulheira, e queriam pegar o Paulo, mas o Paulo não estava lá, os irmãos esconderam o Paulo, e houve um tumulto, até que acalmaram, e graças a Deus não houve, pelo menos naquele momento, uma chacina contra os cristãos. Mas só que uma reconstrução gráfica aqui do templo de Diana, que inclusive era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um negócio magnífico, um negócio extraordinário, uma arquitetura espetacular. Mesmo que não ia ali para adorar Diana, ia só para ver esse templo, que era uma coisa fora do comum. Apesar do templo ficar bonitinho, mas já começou a esvaziar, porque o poder do evangelho havia chegado ali. Amém? Bom, nós vamos falar um pouquinho de Diana, porque ela representava naquele momento um principado terrível, que é a rainha dos céus. Essa rainha dos céus, ela aparece na Bíblia em vários lugares. Por exemplo, o próprio Deus fala com Jeremias, aqui no capítulo 7, 18, lamentando o que estava acontecendo com os filhos de Israel, com o seu povo, dizendo assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Olha, Deus menciona aqui um principado chamado Rainha dos Céus, que as pessoas serviam, ofereciam-lhe aquelas oferendas.
E Deus, então, fica virado com aquilo, porque isso era uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. E Deus menciona isso em outro texto, dizendo que as pessoas, em um certo momento, foram repreendidas por Jeremias, mas eles contestaram, falaram: olha, não vamos fazer desse jeito, não. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus, oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Jeremias capítulo 44. E isso foi trazendo mais indignação no coração de Deus, que levou depois até a própria destruição daquele povo de Jerusalém, e foram cativos para a Babilônia. Então eles ofereciam a rainha dos céus. Bom, como começou essa história? Vamos lá. A Bíblia menciona um homem chamado Nimrod. Ele foi um bisneto de Noé, e o primeiro homem poderoso da terra. Ele se tornou rei. Ele dominava muitas cidades, muitos povos. Diz aqui em Gênesis 10 que o seu reino abrangia Babel e cidades próximas. Depois foi expandindo. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive e outras grandes cidades. Esse Nimrod foi aquele que então planejou e começou a construir a Torre de Babel. E a Bíblia diz que ele era tão influente que ele conseguiu juntar todas as pessoas ali. Era uma só língua, uma só fala, e um só intento: vamos construir uma torre para chegar aos céus. Olha, o homem era poderoso, era um grande líder. Ele dominava as pessoas. Só que ele dominava só pela oratória, né? Ele não só por poder de persuasão, porque ele era poderoso mesmo. Ai de quem não obedecesse o Nimrod. Né? E inclusive ele era chamado um poderoso caçador. Então, esse é um homem realmente fora do comum, em termos de força, em termos de habilidades de guerra, e ele então se tornou rei ali. O que acontece é que esse Nimrod, então, ele se casa com a Semíramis, né? Ele também foi chamado de Moloque, já naquele tempo. Porque ele foi morto, ela se engravidou. Ela deu à luz o filho, disse que ele era a reencarnação de Nimrod. Essa parte de Semíramis não está na Bíblia, mas há registros históricos de que isso aconteceu. E nós vamos ver na sequência que então, ela deu à luz a um filho chamado Tamuz, que se tornou o deus do sol e também Baal. Esse Tamuz, então, passa a ser também um homem poderoso. Ele trazia todo esse legado de poder, de autoridade, essa herança política, né, do pai. E a mãe se autoproclamou rainha dos céus, porque o Nimrod era o rei dos céus, porque ele fez aquela torre para chegar ao céu, passou a chamar o rei dos céus. Então ela, rainha dos céus, e gera então um outro que ela dizia ser reencarnação do Nimrod. As pessoas então começaram a venerar, porque agora ele era um deus. Ela transformada em rainha do céu, e ali começa o reino da Babilônia, né? Começa em Babel, e esse povo depois foi espalhado por toda a parte da terra e levou com ele a adoração divina à mãe. Então a rainha do céu passa a ser venerada ali, e também seu filho Tamuz. Monumentos a esta deusa e seu filho apareceram em muitas nações, ok? Falando um pouquinho sobre o Tamuz, quando Deus fala a Ezequiel, também lamenta muito e diz assim: você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Então ele me levou até a porta do norte da casa do Senhor. Lá vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Está no livro de Ezequiel. Então, o próprio Deus cita o nome de Tamuz como alguém que era adorado pelas mulheres em Jerusalém. Ezequiel estava na Babilônia, no cativeiro, mas ele foi levado em visões até lá e viu tudo isso. E registra no seu livro profético. E depois Deus o levou ainda ao pátio interno da casa do Senhor, e ali havia vários homens com o rosto voltado para o Oriente. Eles se prostravam na direção do sol, né? E o Deus Sol era Tamuz. Ok? Então veja só que há referências de Tamuz aqui no Antigo Testamento. Nós temos inclusive na história de Israel a própria Jezabel, lembra? Ela era uma sequência desse espírito de rainha dos céus. E ela tem a mesma característica de dominar nações. Estava casada com o rei de Israel, o rei Acabe, e ela o controlava, manipulava, e diz que ela matava os profetas de Deus. E ela sustentava os profetas de Baal, né? Então aqui Baal foi lá o Nimrod, né? Que passa essa herança para o filho dele, Deus Sol, Tamuz. E então tem toda essa feitiçaria envolvida com a rainha dos céus. O que acontece é que a rainha dos céus, então, ela vai dominando as nações, só que ela vai mudando de nomes.
na história, só para você entender como é que funciona esse domínio territorial nas nações, onde ela aparece quase sempre com essa figura feminina. Por exemplo, na China, o Xingmu Krishna, depois nós temos na Índia, Devaki, temos em Éfeso, já citamos Diana, a mãe dos deuses, no Egito, Ísis, e no próprio Egito, Horus, o filho, que seria o Tamuz, Escandinávia, temos Disa, a Grécia, Afrodite, Roma era Vênus, a deusa, e seu filho Júpiter. Israel chegou a adorar Astarote, a mãe de Baal, e o Baal, filho. Vocês encontram muito na história de Israel. A Rainha dos Céus, nos dias atuais, eu vou colocar só aqui rapidamente, só aqui nas Américas, tá? Na América Latina e aqui no Brasil, só uma listinha, porque em todas as nações ela aparece, em todas as nações. Camuflada ou explicitamente, como padroeira, como madroeira, como guardiã, com certos nomes, ela só muda de nome, mas a atuação é a mesma. É destruir os profetas, é validar a mentira com suas verdades através da religião que vem da chamada Babilônia. E lá em Apocalipse diz que ela vai cair um dia, a Babilônia será destruída. Mas, por enquanto, continua reinando aí. Então, temos aqui na Argentina, Nossa Senhora de Luján, a Bolívia, Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, Chile, Nossa Senhora do Carmo de Maipú, Colômbia, Nossa Senhora de Chiquinquirá, Costa Rica, Nossa Senhora dos Anjos, Cuba, Virgem da Caridade do Cobre, Equador, Nossa Senhora del Quiche, Salvador, Nossa Senhora da Paz, Guatemala, Nossa Senhora do Rosário, Guiana e Suriname, Nossa Senhora de Fátima, Haiti, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, México, Nossa Senhora de Guadalupe, Nicarágua, Nossa Senhora de La Puríssima, Panamá, Santa Maria de La Antigua, Paraguai, Nossa Senhora de Caacupé, Peru, Nossa Senhora das Mercês, Uruguai, Virgem dos 33, Venezuela, Nossa Senhora do Coromoto e muitos outros por aí afora, gente. Olha só, Rainha dos Céus presente em todas as nações. Por isso que a igreja em alguns países é mais forte, o evangelho você vê, tem lugares que só tem 1% de cristão, tudo 10%, 5%, alguns já estão se corrompendo, alguns estão sendo perseguidos, é porque a Rainha dos Céus está lá, e ela tem que ser vencida através da oração, como aconteceu em Éfeso, tá bom? O que aconteceu em Éfeso na sequência, então, depois que Paulo ele começou, assim, bateu na base, né, na raiz, e começou a enfraquecer a Diana. Alguns anos depois, nós temos registros, não na Bíblia, mas registros históricos, que o apóstolo João, algum tempo depois, quando pastoreava a igreja de Éfeso, um dia ele entrou no templo de Diana, cheio do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, confrontou a potestade, o ídolo caiu, espatifando-se no chão. Há registro, inclusive, de como foi essa oração de João, dos livros de história bíblica. É interessante que João, cheio do Espírito Santo, foi lá. E o que aconteceu com Diana tinha acontecido já com o rei, com o deus Dagon, lá dos filisteus. Lembra? Quando colocaram a arca no templo dos filisteus e deixaram ali a arca de Deus, outro dia voltaram e encontraram o Dagon caído. Colocaram ele em pé. No outro dia estava com ele outra vez, colocaram ele em pé. No outro dia caiu, estava com a cabeça quebrada, os braços quebrados, acabou o Dagon, os filisteus ficaram com muito medo, mandaram a arca de volta para Israel. Tá? E assim aconteceu também com a Diana dos Efésios. Então, aquele templo magnífico, lembra? Olha, hoje você pode ir lá, ali na Turquia, a Éfeso continua ali, você vai encontrar apenas ruínas do templo, mas não, ruínas, só as ruínas já são impressionantes, essas colunas altíssimas, um negócio impressionante, mas um dia acabou tudo isso aí. Assim como todo o poder do diabo vai se acabando, vai sendo desfeito à medida que você chega com autoridade, usando as armas espirituais da luz. Amém? Isso é muito importante, você saber o poder da oração, a importância da oração. Porque a oração, inclusive, ela modifica a história. Nós estamos trabalhando junto com Deus para determinar o futuro. Certas coisas acontecerão na história se nós pusermos a orar corretamente. Richard Foster, né, escreve no seu livro essa colocação que eu acho bem interessante, é até coerente com fatos bíblicos que nós temos. Trabalhando junto com Deus para determinar o futuro. Então, o futuro já está todo planejado, delineado. Olha, há assim, alguns aspectos
já assim, pré-determinado por Deus, que não tem mais como mudar. Você não pode orar para que não venha o anticristo, você não pode orar para que cesse toda a perseguição da igreja, isso já, e não, que Jesus não venha a segunda vinda, fica por lá mesmo, não, são coisas que vão acontecer. Agora, no dia a dia aqui, são situações que você está envolvido, onde as coisas podem tomar alguns rumos diferentes, dependendo da maneira que você orar. Deus falou assim, né? Se meu povo chama pelo meu nome, orar, né? Se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E se o povo não orar, ele não vai fazer isso. Perguntando, Deus quer fazer? Deus quer. Deus quer sarar a terra? Quer. Quer abençoar? Quer. E se o povo não orar, ele não faz. E se o povo orar, ele faz. Então, Deus depende da nossa oração? Não depende no sentido soberano da palavra, mas depende no sentido do desenvolvimento da história que ele confiou a nós. Você e eu somos responsáveis por orar por pessoas, por mudar situações, declarar a palavra de Deus e profetizar em fé. E Deus vai agir porque esta é a vontade dele. Amém? Então, os planos de Deus para nós não foram moldados em concreto. Somente seu caráter e a sua natureza é que são imutáveis. Suas decisões não. Essa é a opinião do irmão André, da Missão Portas Abertas, que depois você pode ver a história dele. Ele que levava Bíblias para os países comunistas no tempo da cortina de ferro. Então, citamos alguns exemplos, em Êxodo 32, quando Deus fala que vai destruir todo o povo, mas Moisés intercedeu e Deus mudou. Deus não vai mais destruir, né? Isaías 38, 1 a 5, Deus fala, Isaías fala para o rei Ezequias colocar sua casa em ordem, porque o tempo dele acabou, ele não vai sair dessa doença que ele está aí, ele estava enfermo, não, ele vai morrer. E Isaías saiu do palácio, e o Ezequias orou e chorou, e Deus falou para Isaías, volta lá no palácio, fala para Ezequias que eu dei mais 15 anos de vida para ele. Então, a oração de Ezequias mudou a história, que já estava predeterminada, pelo menos expressa profeticamente através do profeta Isaías. Se você orar, as coisas acontecem, se não orar, não acontece. A história pertence aos intercessores. A queda da cortina de ferro, né? Lá no tempo do comunismo, na União Soviética, a desintegração da própria União Soviética em 1991, isso é uma geração, gente, os crentes orando, debaixo de muita perseguição, o mundo inteiro orando. A queda do Muro de Berlim, na Alemanha, 9 de novembro de 1989, cristãos oravam ali todo dia, colocavam lá naqueles muros, já não aceitamos essa divisão da Alemanha, não aceitamos essa barreira, até que um dia caiu aquilo ali. Parecia impossível houve a unificação da Alemanha, nem se fala mais nisso, tem mais Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, como naquele tempo. Resposta de oração também. Houve uma ação política dos homens, mas não foi os pastores, missionários foram lá, mas houve intercessor, tá? Se você for pesquisar a história, descobre que houve muita intercessão para que isso pudesse acontecer. Mas citar alguns exemplos aqui de transformação de cidades. Se você for no YouTube, você tem ali até uns vídeos falando do avivamento nas Ilhas Fiji. Anota aí, tá lá. Como as Ilhas Fiji estavam pior que a Venezuela hoje. Muita violência, muita pobreza. A igreja começou a orar, o avivamento mudou a questão política, econômica, houve conversões, a bruxaria caiu, não sei o que, nem Éfeso, sabe? A bruxaria foi quase extinta, a violência, tudo isso. Em Uganda, também na África, né? Havia aquele terrível ditador chamado Idi Amin Dada, foi terrível. Nem a mais antiga vai lembrar dele, mas caiu também porque a igreja começou a orar. E mostra aqui um vídeo dos pastores dando depoimento de Uganda, na África, também na cidade de Cali, Colômbia, que havia o cartel de Cali, o cartel poderoso de drogas, que dominava drogas no mundo inteiro. Havia muita violência naquela cidade. A igreja começou a orar, depois orava até nos estádios, e houve uma mudança, e aquele cartel foi desfeito, desbaratado, e hoje é uma cidade tranquila, para a glória de Deus. Outro caso também de Almolonga, em Guatemala, você consulta lá, interessante, uma cidade paupérrima, depois ela fica próspera, até se aparece a cena assim, da cadeia, né? A
porta aberta que não tinha mais preso, o carcereiro lá de fora sentado, a porta da cadeia aberta. Tinha havido tanta transformação, os botecos fecharam, muita coisa fechou, e aí não tinha mais confusão, não tinha mais briga, não tinha mais quem empreender na cidade. Todo mundo orando e buscando a Deus. Isso aconteceu porque a igreja resolveu fazer aquilo que está em 2 Crônicas 7,14. Imaginou se nós resolvemos fazer isso também? O que vai acontecer na nossa cidade, vai acontecer na sua família, vai acontecer no nosso país, né, que tem tanta corrupção, tanta coisa errada. Em vez de ficar reclamando de coisa errada, começa a clamar, começa a se arrepender, começa a pedir perdão dos pecados, e o Senhor vem sarar a nossa terra. Amém? Assim estamos encerrando esse ciclo de batalha espiritual na evangelização. Obrigado pela sua participação. Deus te abençoe, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.